Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Paz seja sobre a sua vida, que ela cresça cada vez mais sobre o seu coração. Quero pedir aos irmãos do acolhimento, caso estejam lá por fora, se tiver alguém lá, convida para vir para cá. Nós vamos iniciar. Hoje eu vou ter a satisfação de poder começar a oração. Salmo 133. Você está aqui comigo? Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu tenho uma coisa no meu coração. Quando o homem foi feito, Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho e providenciou para ele uma companheira. Eu acho que isso a gente pode expandir para as outras áreas da nossa vida. Nunca é bom estarmos sozinhos, inclusive quando estamos rodeados de pessoas. Quantos de vocês devem lembrar o momento em que vocês estavam acreditando para alguma coisa? E vão se lembrar também das pessoas que nesse período de tempo acreditaram junto com vocês. Vão se lembrar dessas pessoas, do quanto isso foi importante. Ainda que elas não estavam enxergando tudo, mas elas enxergavam você, demonstravam algum tipo de crédito. Com certeza a gente consegue lembrar também se nesses momentos alguém não demonstrou fé, credulidade, otimismo, foi mais pessimista do que qualquer outra coisa. E a gente, às vezes, olhando para aquele tempo, aquela pessoa até ficou manchada no nosso coração. Esses salmos, nesses dias, ele tem se tornado uma canção dentro de mim, porque quando eu leio, eu ouço a minha voz lendo e dizendo: como é bom quando os irmãos estão vivendo em união. Vamos parafrasear: como é bom quando nós somos um. Como é bom quando nós estamos unidos. Como é bom quando a gente está junto de verdade, junto em fé, junto para acreditar que algo vai dar certo, junto para vencer alguma luta que se levanta contra a nossa vida, junto quando os dias são maus e o nosso coração às vezes até está abatido por alguma coisa. Como é bom você ter alguém ao seu lado para dizer: vai dar certo, continua olhando para frente, vai dar certo, Deus é maior, vai dar certo, Deus vai preparar o caminho, vai dar certo, mesmo com dor a gente vai prosseguir, vai dar certo, Deus nos trouxe aqui, vai nos levar até o final, vai dar certo. Às vezes até a pessoa falhou e ela vai ter aquela angústia no coração, mas quando ela encontra alguém com quem ela pode desabafar, o perdão é nutrido também na comunhão, porque alguém vai dizer: não, o Senhor é perdoador. Às vezes até você lembra, mas não está mais em fé para crer que Deus é perdoador. Mas alguém é usado para dizer: o Senhor ainda te ama, o Senhor ainda não mudou nada no coração dele a seu respeito, o Senhor ainda te vê da mesma forma. Deus não está vendo agora um pecador, está vendo um filho que pecou. Então apenas se arrependa, se ajuste e se coloque de pé mais uma vez. Como é bom quando os irmãos estão vivendo em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba até a orla das vestes, as vestes do sacerdócio, desse ministério sacerdotal. Arão, ele está figurando nós, hoje, como sacerdócio real. Aqui o Senhor está derramando a sua unção quando há unidade. E quando a unção vem, meus irmãos, rompimentos,
direções, sabedoria, visão, inteligência, tudo aquilo que nós precisamos, forças novas, são liberadas sobre as nossas vidas. Ainda que seja o último dia de alguns, a própria esperança divina, não a esperança humana, ela é engendrada no coração, porque ela é transferida de homens para outros homens, de mulheres para outras mulheres, e há uma certeza de um porvir com Cristo. Então, até no momento como esse, de fechamento de etapas, como é bom quando os irmãos estão vivendo juntos, estão unidos, para que o Senhor Ele possa passear no meio do seu povo e se manifestar entre eles. Queria que vocês pudessem colocar suas mãos para cima nessa hora. Deixa eu colocar esse celular aqui um pouquinho. Se você puder, feche os seus olhos, adore o Senhor. Seja bem-vindo você que nos acompanha através dessa transmissão. Sou o pastor Marcos Freitas, essa é a Cidade da Graça, ela está aqui para te servir. Quero convidar você que nos próximos cultos esteja presente conosco. Venha onde nós estamos reunidos, se você pode, e venha comungar conosco, ter esse momento de levantar as mãos juntas e poder exaltar ao Senhor junto conosco. Nós temos a certeza que assim como é para nós, vai ser para você também uma esperança, uma experiência extraordinária e difícil de descrever, porque a presença de Deus faz isso conosco. Você que está aqui, feche os seus olhos. Nesse momento estamos unidos, estando juntos, unidos em oração. Ele prometeu que onde 2 ou 3 estão juntos em nome dele, ele se faz presente. A nossa maior alegria está nisso. Temos a tua palavra, Senhor. Tua palavra é fiel, é verdadeira, ela é poderosa e nós cremos nela. Prometestes que estaria conosco, entre nós, nos fazendo experimentar do teu abraço, da tua grandeza, fazendo-nos ouvir a tua voz, fazendo-nos ter experiências com a tua presença, a amizade, o companheirismo, o pastoreio que vem de ti, Senhor. Nós queremos ser levados àqueles lugares onde o nosso coração ele se perde e se acha em ti. Vem encher, Senhor, esse lugar. Vem encher com tua presença. Vem encher com tua presença, vem encher com tua presença, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem como Rafa, vem como Jireh, Tisdekenu, Shalom. Vem como Ra, vem como El Shaddai. Só vem, só vem, só vem e nos faz experimentar mais de quem tu és, através do Espírito do teu Filho, Jesus. O Espírito Santo, o Espírito que mora em nós, o Espírito que nos cobre, o Espírito da graça, o Espírito da verdade,
o Espírito de paz, Senhor. Xandarababas, Kende Kandoro Kololo Bloco Serete, Andele Placatara Flacatarabas, Rama Candolo Cotrocose. Damos liberdade ao teu Espírito nesse lugar. Vem, vem de maneira completa. Vem como tu queres, manifesta-te conforme a tua vontade, mas manifesta-te porque nós queremos mais e 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 mais de quem tu és, de quem tu és, de quem tu és. Damos liberdade ao teu Espírito, damos liberdade à autoridade do teu nome, damos liberdade aos dons do Espírito, damos liberdade à tua grandeza, damos liberdade à tua autoridade, damos liberdade à completa glória do Senhor, para que se manifeste entre nós, para que se manifeste em nosso meio, para que se manifeste em nossos dias, Pai. Oh, aleluias. Se você ainda pode, continue levantando a sua voz ao Senhor, exaltando a Ele. Nós abençoamos o nosso ministério de música, declaramos a tua unção sobre eles, e por meio deles conduzindo o teu povo em adoração. Declaramos a tua bênção sobre o nosso Kids, sobre cada uma das nossas crianças, dos nossos irmãos que são ministros para eles. Declaramos, Pai, no nome de Jesus, a graça do Senhor cobrindo, trazendo em paz os que estão vindo para esse lugar, mantendo em paz aqueles que estão unidos conosco em todos os lugares desse mundo. Nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus, cada ministério dessa casa ungido, fortalecido, cada homem, cada mulher, revestido do teu poder, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, cheio da tua presença, cheio da tua glória, cheio da tua autoridade. Nós repreendemos todo espírito de miséria, de fraqueza, de covardia, de enfermidade. Nós declaramos um corpo cheio de quem tu és, cheio de quem tu és. Nós declaramos o fluir da palavra, a ministra desse dia ungida, abençoada, fortalecida. Vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. significados de aleluia
é explosão de luz nas trevas. Nessa manhã, nós estamos prontos para cooperar com o Espírito Santo, para cumprir a vontade de Deus sobre nós nessa manhã. E sabe, amados, o Espírito Santo, Ele está pronto. Ele está pronto, assim como na fundação do mundo, Ele estava pairando sobre as águas, esperando um só comando. Nessa manhã, assim como você se mover, o Espírito Santo está pronto para pegar junto com você, com explosão de luz nas trevas. Tudo aquilo que tem afligido os filhos de Deus, o Espírito Santo está pronto para fluir como explosão de luz nas trevas. Então nessa manhã, nós rendemos graças ao nome do Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é o Senhor das nossas vidas, o amado das nossas almas. Nós rendemos ações de graças, rendemos aleluia ao seu nome. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti.
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti, Jesus. Não viemos pelo que tu podes fazer, mas viemos por quem tu és, Jesus. És o motivo maior, és o primeiro. Não estamos aqui, Senhor, por aquilo que o Senhor pode fazer. Não estamos aqui, Senhor, por suas bênçãos. Tudo isso é consequência de uma vida em unidade contigo, em sermos um com o amado das nossas almas. Nós somos um contigo, Senhor, porque o seu amor maior nos amou primeiro. E nós somos constrangidos por tamanho amor, amor que nos envolve, amor que nos preenche, amor que nos toma por completos. Quão grande é o amor do Senhor! Como o salmista Davi diz: se eu subir ao mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo da terra, ali também o Senhor estará. Porque o Senhor me formou para ter um encontro contigo. E não importa onde eu esteja, como eu esteja, o seu amor vai me encontrar. E nada é maior do que esse amor. Nada é maior do que a comunhão com o meu amado Jesus, o amado da minha vida, a razão pelo qual nós respiramos, nós andamos, nós nos movemos. É por causa da sua presença, Jesus, e nos envolve através do teu Espírito. Por isso, nessa manhã, nós só queremos a ti e nada mais. Porque nada mais é importante do que a sua presença em nós. Nada mais é importante do que estarmos em comunhão contigo. Porque tudo nesse mundo passará. As palavras cessarão, as promessas se cumprirão, mas o que nunca passará é o amor do Senhor sobre nós. E estaremos para sempre contigo. Nessa vida e no porvir, estaremos para sempre contigo, porque essa é a promessa do Senhor. Estaremos contigo para todo sempre. E sabe, Pai, nenhuma promessa é maior do que essa. Nenhuma promessa é mais importante do que essa. Nós nos consagramos ao Senhor mais uma vez nessa manhã e dizemos, Senhor, que só queremos a Ti, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais.
teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Eu gostaria de ler com você. Você pode continuar ainda com seus olhos fechados, apenas escute. Mas esse verso que Maiara acabou de citar, está lá em 1 João 4, versículo 9, que diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga comigo nessa manhã: Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele amou você primeiro. Sabe, o fato de estarmos aqui hoje é porque Ele nos amou primeiro. E nada daquilo que nós possamos fazer pode mudar isso. Por mais que nós possamos dizer que nós amamos a Deus, nada pode mudar isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Amém. Feche os seus olhos nessa manhã. Comece a agradecer ao Senhor por ser filho. Agradeça ao Senhor por Ele ter te amado, por Ele ter te escolhido. Oh, Senhor, como nós somos gratos, Senhor. Como nós somos gratos pela Tua presença em nós. Para onde nós iríamos, Senhor, sem a Tua presença? Onde nós estaríamos, Senhor, sem a Tua presença? Oh, o nosso coração se enche de gratidão nessa manhã. Porque Tu és o nosso Deus. Porque Tu és o nosso Pai. Porque Tu tem cuidado de nós. E nessa manhã, Senhor, nós queremos dizer: eis-me aqui mais uma vez. Você pode dizer comigo: eis-me aqui mais uma vez. Oh, Senhor, que o nosso coração nessa manhã seja como uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. Oh, que essa semente não apenas venha cair no nosso coração, mas que ela venha germinar e dar muitos frutos. Que ela venha trazer transformação. Que ela venha trazer mudança de estado. Oh, que ela venha acrescentar aquilo que ainda nos falta e retirar aquilo que deve ser retirado. Nós te agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Você pode sentar no seu lugar. A graça e a paz. É engraçado quando Deus muda o nosso script. Por causa do ambiente, por causa daquilo que está no coração dele. E o Senhor traz algo ao nosso coração. Mas é porque tudo começa nele e termina nele. Amém? Nesses dias nós temos falado sobre unidade. E com certeza nós já recebemos muito de Deus nesses dias, através da vida dos nossos irmãos que passaram aqui falando sobre esse assunto. Pastor Marcos, pastor Iracema, pastor Tiago, pastor Vitor a semana passada. E eu creio que isso ainda não acabou, porque se Deus continua nos direcionando a falar sobre esse assunto, é porque ainda tem mais a fazer, que a obra de Deus é completa, amém? Abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios 1, versículo 10. Quem chegou lá diz amém. Quem não chegou diz glória a Deus. Ó, tem gente que não chegou ainda. 1 Coríntios 1, versículo 10 diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos
num só pensamento e num só parecer. Amém? O tema dessa manhã é o poder da concordância. Você sabia que existe um poder na concordância? E para provar isso para você, eu quero que você vá logo, agora vá lá em Mateus 18, verso 19. Mateus 18, verso 19. Que diz assim: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, diga comigo, qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você se alegra com isso? Se eu fosse você, eu já começava a concordar com alguém aí do seu lado sobre algo. Sabe o que a palavra está dizendo? Que qualquer coisa que você concordar aqui na terra, vai ser feito por Deus. A gente tem uma chave nas mãos. Pastor Marco gosta de dar chaves, né? Hoje eu vou pegar a fala dele e vou dizer, a gente tem uma chave nas mãos. Uma chave para orações respondidas, uma chave para projetos concretizados, que é a concordância. Amém? Qualquer coisa, diga comigo, qualquer coisa. Qualquer coisa não tem limites. Qualquer coisa não está mais baseado naquilo que meu braço alcança. Qualquer coisa não está baseado nem naquilo que eu mesmo sonho, porque meu irmão pode sonhar e eu concordo com ele e algo acontece. Sabe, qualquer coisa, o que é que você está precisando? O que é que você tem pensado? O que é que Deus já tem trazido ao seu coração? Porque muitas vezes nós temos sonhos no nosso coração que nem partiu de nós, partiu de Deus. Sabe, tem coisas que Deus planta no nosso coração que nós dizemos assim, eu nunca nem pensei nisso. Mas Deus está trazendo isso porque Ele primeiro sonhou e agora Ele está plantando no seu coração. Então você tem uma chave onde você pode utilizar para você viver aquilo que Deus tem trazido ao seu coração. Amém? Agora observe que o primeiro versículo nós lemos como uma súplica. Irmãos, eu suplico a vocês que concordem. Isso dá a entender que em algum momento parece que as coisas não estão muito em concordância. E você pode imaginar que concordar é pensar a mesma coisa. Eu quero dizer para você que concordar leva você a pensar uma mesma coisa. Concordar leva você a pensar uma mesma coisa. Mas às vezes nós pensamos realmente diferentes. Mas quando nós chegamos a uma concordância, aquilo fecha. Aquilo agora é o que foi acordado. E aí você vai observar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles são 3, mas eles são um. E Deus trouxe algo ao meu coração enquanto eu estudava sobre isso. O fato de que para o Pai, o Filho e o Espírito Santo ser um, precisa haver 3 coisas. Acordo, propósito e vontade. Diga comigo, acordo, propósito e vontade. E nós vamos falar um pouco sobre esses 3 pontos nessa manhã. Unidos em acordo, uma mesma forma de crer, um mesmo Deus, um mesmo parecer sobre algo. A Bíblia fala assim que 2 não poderão andar juntos se não houver um acordo. Poderão andar 2 juntos se não houver acordo. Agora observe que não diz assim, poderão andar 2 juntos se eles pensarem diferente? Não é isso que está falando. Eu penso muitas coisas diferentes de Marcos. Tem muitas coisas que, por a gente vir de famílias diferentes, nós pensamos diferente. Mas quando existe um acordo, as coisas podem acontecer. Porque quando existe um acordo, eu não estou mais baseado no meu pensamento, nele e no dele. Estamos baseados no pensamento do acordo. Amém? Então é por isso que no seu casamento precisa ser assim.
Você precisa entrar em acordo com a sua mulher. Mulher, você precisa entrar em acordo com o seu marido. Às vezes nós percebemos que algumas coisas não acontecem. E é como se fosse assim, eu estou orando e nada acontece. Mas às vezes é porque não houve um acordo. Vocês são um. Então precisa haver um ajuste daquilo que nós queremos. Não é mais o que eu penso, nem o que ele pensa, é o que nós queremos, o que nós pensamos, para que haja algo em comum que nos leve para frente. Amém? As empresas, elas gostam de fazer entrevistas, né? Quando a gente se propõe a um cargo. E é engraçado que eu percebo que as empresas fecham um acordo. Não é isso? Você entra na empresa para trabalhar, então você assina um contrato. E naquele contrato tem um acordo. Então, quando você entra para trabalhar naquela empresa, ainda que alguma coisa não funcione como você pensa, você está, por causa de um acordo, obrigado a cumprir o que você acordou. Amém? Então, o acordo é a principal chave para a unidade. O acordo é a principal chave para que suas orações sejam respondidas. Entre em acordo, amém? A igreja, eu posso até não concordar com algumas coisas, e eu digo, quando eu falo não concordar, pode ser algo no administrativo, pode ser uma forma de um irmão agir, mas nós precisamos ter um acordo. Qual é o nosso acordo? Andarmos unidos, sermos um, amarmos. Então, este acordo leva-me a eu pensar da mesma forma. Amém? E ajustar as coisas. Acordo é um pacto ou ajuste de ideias. Então, eu entendo que quando há concordância, ainda que haja pensamento diferente, mas se houve concordância, nós podemos andar juntos. Poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo? Mas em acordo nós andamos juntos. Amém? Abre a sua Bíblia em Romanos 15. Romanos 15, versículo 1. Diz assim: nós que somos fortes, quantos fortes tem aqui? Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, qual é o objetivo de não agradar você mesmo, mas agradar o seu próximo? Edificá-lo. Amém? Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém. Qual é a forma de glorificarmos a Deus? Aceitando uns aos outros, com um espírito de unidade. Sabe, onde existe um espírito de unidade, existe perdão. Onde existe espírito de unidade, existe consertos. Sabe, não é que não aconteçam coisas na nossa caminhada, mas se acontecer, precisa haver um conserto, porque nós precisamos aceitar o outro e precisamos que esse espírito de unidade prevaleça entre nós. Amém? Como é que a igreja crescia e tomava território em Atos?
A Bíblia diz assim, que na multidão dos que creram, uma só era a mente e o coração. Na multidão daqueles que creram, uma só era a mente e o coração. Ou seja, havia um acordo que os mantinham com uma mente e um coração. Amém? E aí nós vamos passar para a segunda coisa que faz com que você ande em unidade. A primeira você já entendeu que é a concordância. E a segunda é um só propósito. Um só propósito. O mesmo destino final. Amém? E para isso eu quero pedir ao pastor Marcos algo. E eu quero 2 voluntários aqui. Pastor Marcos é um voluntário. Aliás, eu preciso de um casal. Eu quero um casal. Um casal de voluntários. Pode ser vocês dois? Eu acho que vai ficar melhor se for um casal. Porque eu já sei o que é. Eu não vou poder participar com você. Me dá o outro. Tem? Só depois. Cada um. Pastor Jair, tá bom. Pastor Jair e a pastora Carol. Eles são um casal, amém? E aqui tem um propósito. Aqui tem um propósito, eu vou colocar aqui um propósito. Ó, quem gosta desse propósito? E aqui tem outro propósito. Vou usar a mesinha aqui de pau. Aliás, aqui, essa aqui. E eu quero que vocês dois, cada um, vão atrás do seu propósito, sem desenrolar a corda. Tenta aí. Tenta aí. Cada um vai atrás do seu. Cada um primeiro atrás do seu. Eles já estão em acordo, gente. Não dá para conversar com um casal que entra em acordo antes da gente se ligar. Eles não deixaram a gente explicar direito. A intenção era que eles esticassem a corda, cada um para pegar o seu propósito. Mas eu vou ser que vocês entenderam. Porque eles já foram para o final. Por que eles conseguiram pegar? Porque eles entraram em acordo. E quando eles entraram em acordo, foi possível pegar os dois. Toda vez que você entra em acordo, algo de Deus é derramado sobre você. Amém? Obrigado vocês dois. E pode ficar com a recompensa agora. O propósito deles ficaram com eles. Amém? Então é importante que você entenda que você precisa entrar em acordo para que você chegue ao seu destino final, ao seu propósito. Não adianta você estar orando por uma coisa, a mulher e seu marido por outra. Não adianta o pastor orar por uma coisa e os membros por outra. Não adianta seu líder dar um direcionamento e você querer outra coisa. Sabe, todo mundo é livre para opinar, para entrar em acordo, mas precisa andar para o mesmo destino. Amém? Porque se não for assim, o seu propósito não será alcançado. Então eu quero dar uma dica aqui. Não se associe com coisas que não têm a ver com o seu propósito. Sabe, não se associa com pessoas que não estão indo para o mesmo destino que você. Ah, pastora, você está dizendo agora que eu vou virar inimigo das pessoas. Não estou dizendo isso. Associar-se é andar junto, é caminhar do lado. Às vezes você está com atrasos na sua caminhada porque suas associações não são boas. Às vezes você está querendo chegar no destino, mas o propósito das pessoas que estão do seu lado não são o mesmo que o seu. E aí você pode dizer, ah, pastora, mas isso é falta de amor. Então Jesus andou em falta de amor. Porque Jesus falava assim, olha, quem quiser ser meu discípulo, toma sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu tenho um propósito. Para andar comigo, precisa estar indo para o mesmo propósito que eu. Amém? Então você precisa entender. Jovens, adolescentes,
Para de namorar com quem não está indo para o mesmo destino que você. Sabe? Você tem um propósito. Você sabe onde você vai chegar. Para de se associar com coisas que não têm a ver com o seu destino. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. As grandes empresas descobriram isso. Sabe, eu não sei se vocês, a maioria, eu creio que já passou em algum momento da vida por uma entrevista de emprego. Mas eu lembro que uma das perguntas que se faz numa entrevista de emprego é... Eu lembro que certa vez eu fiz uma entrevista que falava assim: onde você se vê daqui a 8 anos? E aí a pessoa dizia lá, né, onde ela se via daqui a 8 anos. E como essa entrevista era coletiva, eu achava engraçado que a empresa era do ramo de comunicação, né, cartão de crédito. E tinha algumas pessoas que diziam assim: daqui a 8 anos eu me vejo formada em medicina. Daqui a 8 anos eu me vejo... Aí falava uma coisa que não tinha nada a ver com o destino daquela empresa. E aí no final da entrevista, a pessoa que estava lá entrevistando fez: olha, as pessoas que eu chamar saem da sala. Ou seja, as que saíam você já sabia, foram eliminadas. Mas por quê? Aquela empresa entendeu que se você quer ser médico, o propósito não tem a ver com o que a empresa quer. Não é quem está certo, quem está errado, tem a ver com o propósito. Então, para que ela vai perder tempo investindo em treinamento, pagando salário para alguém que sabe que daqui a pouco tempo não vai estar lá? Da mesma forma somos nós. Às vezes nós precisamos sondar para nós não ficarmos investindo tempo em coisas que não têm a ver com o nosso propósito. Porque investir naquilo que não tem a ver com o nosso propósito é tempo perdido. Amém? Glória a Deus. Então se associe com pessoas que te empurram ao seu destino. Amém? E isso não é agir com interesse. Isso é saber onde você quer chegar. Se associe com pessoas que te empurram ao seu destino. Sabe, que fala a mesma linguagem que você, que sabe para onde você está indo. Amém? Uma só vontade. É o terceiro ponto para que haja unidade. Uma só vontade. Parece que concordância é a mesma coisa, propósito é a mesma coisa, mas sabe que eles estão interligados, mas são coisas diferentes. Uma só vontade. Vontade tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que eu decidi fazer. Sabe? Às vezes eu não estou nem querendo tanto, mas eu decidi fazer, então a minha vontade é submetida ao que eu decidi. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia em Ruth, versículo 1. Uma mesma vontade de andar junto, independente das circunstâncias. Amém? Diz assim, Ruth 1, versículo 6. Nós vamos ler só alguns versos para não demorar tanto. Mas Ruth 1, versículo 6, diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com você, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Eu vou contextualizar essa história, eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas aqui se trata de Noemi. Noemi, ela agora está viúva, seus 2 filhos também morreram, e ela se encontra em apuros com 2 noras e sozinha. Então Noemi ouve falar que o Senhor estava abençoando a terra dela, e ela resolve retornar para a terra dela.
E no versículo 6 diz assim, que ela decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Ou seja, ela decidiu voltar com as 2 noras. Ela tomou uma decisão de ir com as 2. E aí eu me faço uma pergunta. O que aconteceu no trajeto para que Noemi, de repente, decidisse mandar elas voltarem para casa? Porque o verso é muito claro. Diz que quando ela saiu de Moabe, ela saiu decidida a levar as 2 noras com ela. Mas algo aconteceu nesse trajeto que fez Noemi repensar o fato de ela estar indo levando as 2. E é lógico que nós, quando lemos, nós conseguimos perceber algo, que ela, na verdade, também ficou preocupada de aquelas 2 noras dela também não ter com quem casar. E ela diz, olha, voltem. Mas eu acho que tem algo mais aí. Amém? Noemi, de repente, muda de ideia. Eu digo assim, Jacema, Iracema, vamos comigo lá para onde? Para os Estados Unidos. Essa menina gosta de ir para os Estados Unidos, né? Eu estou na fila. E aí, de repente, no caminho, eu digo, voltem para casa, minhas filhas. Pô, chamei de minhas filhas, gostou? Voltem para casa. Mas você percebe que elas choram. As 2 demonstram que não queria que aquilo acontecesse. Mas órfã volta. Órfã olha para a situação e decide voltar. Tem pessoas que vão até caminhar conosco por causa de uma circunstância, por causa de uma situação ruim. Mas sabe que caminhar do nosso lado às vezes não significa estar em unidade, não significa estar em concordância. E eu acredito que Noemi percebeu que apesar delas 2 estarem com ela, ela não tinha certeza se tinha concordância no coração delas. Então Noemi diz assim, olha, eu vou dar uma oportunidade delas voltarem. Eu vou liberar elas para voltarem. Sabe, tem pessoas que você precisa liberar. Porque é melhor caminhar com você de coração do que estar ao seu lado com o coração dividido. Amém? E órfã volta, mas Ruth diz não. Que nada, nem mesmo a morte me separe senão a morte que me separe de você. E aí nós gostamos até desse verso, né, que as pessoas usam muito nos casamentos. Onde você for, eu irei. Onde você repousar, eu repousarei. O seu Deus será o meu Deus. Meu caminho será o seu caminho. Onde você morrer, eu morrerei. Que declaração. Mas isso revela o coração de alguém que está em acordo, que está unido. Olha, não importa o que aconteça, situação boa, eu estou com você, situação ruim, eu estou com você. Sabe, andar em unidade não é circunstancial. E órfã, está errada por isso? Ela só não estava em unidade. Ela só não andava para o mesmo destino que Noemi. No coração dela, ela não estava apegada a Noemi, ainda que ela tenha chorado, ainda que ela tenha permanecido por um tempo, mas no fundo, o coração dela não estava com Noemi. Amém. Tem pessoas, amados, que apesar de nós amarmos tanto, nós precisamos deixar seguir o seu destino. Eu me lembro que um dia alguém chegou para mim e teve dúvidas se deveria caminhar conosco. E essa pessoa ligou para mim chorando, dizendo que estava com o coração partido, mas cheio de dúvidas se deveria estar caminhando conosco. E sabe qual foi a minha resposta para essa pessoa? Eu disse, eu acho melhor que você siga o outro caminho, que você está em dúvida. E você pode imaginar assim, poxa, parece uma crueldade, um desapego. Mas sabe, amados, pessoas que não estão com o coração com você só vai atrapalhar a sua caminhada.
Pessoas que não estão inteiras com você só vai atrapalhar a sua caminhada. Jovem, meninas, de novo, se tem dúvida se te ama, caia fora. Quem ama não fica com dúvida não. Quem ama não tem incerteza se é você ou se é outra pessoa não. E olha que eu não sei por que eu estou dizendo isso não, viu? Sabe, quem te ama fica do seu lado, independente se você é rico, se você é pobre, se você pode dar muito naquele momento, se você não pode dar nada. Quem te ama permanece do seu lado. Amém? Então seja criteriosa mesmo. E eu vou dizer para os meninos também, sejam criteriosos mesmo. Porque tem muita menina também que não é mais como a do nosso tempo, né, pastora Carol? Sejam criteriosos, sabe? Essa escolha para uma pessoa que vai andar do seu lado é a escolha mais importante da sua vida. Então faça de tudo para não errar. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda ao Senhor. Ore, se possível até jejum, mas queira acertar. Amém? E Ruth, ela entendeu que ela deveria estar em unidade com Noemi. Unidade não é comunhão. Você sabe disso? Na unidade tem comunhão, mas unidade não é comunhão. Porque eu posso estar junto com você. Comunhão é você fazer algo junto, é você desenvolver alguma coisa junto. Eu posso estar junto com você, eu posso desenvolver um trabalho com você, eu posso almoçar junto com você, mas eu posso não estar em unidade com você. Então, na unidade tem comunhão, mas a comunhão por si só não é unidade. Amém? Então, sonde, aprenda a sondar as pessoas e aprenda a sondar o seu próprio coração. Orfa, ela estava indo para o mesmo lugar que Noemi. Ela estava caminhando para o mesmo lugar que Noemi. Você entende que caminhar junto não é estar em unidade? Mas no coração dela, quando houve a oportunidade, ela disse, olha, eu vou triste, porque eu não queria isso, mas eu vou. Ou seja, quem está do seu lado somente nos momentos bons, não está em unidade com você. Quem te abandona no momento da crise, nunca esteve em unidade com você. Amém? Aleluia. Um coração unido enfrenta as adversidades juntos. Eu já li esse verso. Onde você for, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei. Sabe, mulheres, eu vejo muitos casamentos que acabam no momento da crise financeira. E eu não estou dizendo que isso não é um momento difícil de se viver. Porque quem já passou por isso sabe. Se você nunca passou, glória a Deus, venha me ensinar a fórmula. Mas tem muito casamento que no momento que as finanças apertam, o amor acaba. Sabe, amados, você precisa aprender a estar do lado, comendo ovo e comendo filé. Indo para o resort e não indo para lugar nenhum porque tu tem dinheiro. Sabe, entenda que momentos difíceis, eles são passageiros, eles não ficam eternamente. Sabe, e aquilo que você planta nesses momentos vai formar quem você é amanhã. Aquilo que você se deu nesses momentos vai formar quem você é amanhã. Diga assim, é passageiro. Vai passar, já começa a planejar a viagem. Tem um meme que diz assim, eu planejando a viagem sem nenhum real na conta. Mas quem tem fé sonha, amém? Quem tem fé, crê antes de ver. Desenha a casa. Minha mãe comprou uma casa uma vez pela fé. Eu tenho testemunho vivo. Minha mãe desenhou uma casa que ela nunca viu. E depois achou a casa que ela tinha desenhado. Sabe, você precisa desenhar o que você não viu ainda, para Deus te presentear com o que você sonhou.
Amém. Cola na geladeira. Cola na agenda. Ninguém usa agenda mais, né? Cola no caderno. Bota na foto do celular. Mas deixa à vista dos seus olhos, para que na hora que você esmurecer, você mesmo olha, eu me decidi por algo, eu sei para onde eu estou indo. Amém? Glória a Deus. E vai eu me desviando do assunto unidade. Volta, Tita. Vamos para Marcos 11, versículo 13. Eu vou ler um pouco diferente da sua Bíblia, porque eu vou ler aqui na versão amplificada. Mas eu quero ler esse verso para você. A versão amplificada desse versículo diz assim: e vendo ao longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava alguma fruta nela, pois na figueira o fruto aparece ao mesmo tempo que as folhas. Mas quando chegou perto dela, não achou nada além de folhas, pois ainda não havia chegado a estação dos figos. E disse-lhe: ninguém mais comerá de ti. E seus discípulos estavam ouvindo isso. Esse versículo ele fala de quando Jesus ele se direciona a uma figueira, e eu quis ler nessa versão porque fala assim que a figueira e o fruto e as folhas vêm ao mesmo tempo. Então Jesus, avistando, viu folhas, então ele imaginou: tem frutos. Mas quando Jesus chega perto dessa figueira, nada havia, e Jesus amaldiçoou essa figueira. E essa figueira, ele diz: olha, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E o Senhor trouxe algo ao meu coração esses dias quando eu li esse verso. Sabe, aquilo que é só aparência leva à infertilidade. Somente a aparência sem frutos vai te levar à infertilidade. A gente às vezes lê esse texto e a gente fica: meu Deus, se o texto, eu já me questionei isso. Se dizia que não era tempo de figas, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Mas é porque ela estava aparentando algo que ela não estava produzindo. Então, sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque Jesus pensa assim: olha, eu não vou deixar que outra pessoa vá até essa figueira esperando frutos e não tenha nada. Então Jesus, por amor aos outros que iriam até lá, amaldiçoou a figueira. Então não é crueldade de Jesus dizer assim: vai ficar infértil, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Cuidado com a aparência das coisas, porque tem pessoas que é só folhas. Tem pessoas que só têm folhas, mas os frutos na vida não existem. Então cuidado com as associações, cuidado com os créditos que você dá, e cuidado com a sua própria vida. Sabe, você não é só folha, você precisa dar frutos. Sabe, pessoas que são muito espirituais, mas só andam falando mal da vida dos outros. Pessoas que aparentam muita espiritualidade, mas não honram ninguém, não respeitam ninguém, fala mal de líder, não se submete. Na sua própria casa, às vezes até o seu marido. Sabe, só folhas. Uma hora, Jesus vai dizer para você que você vai ficar infértil. E eu sei que é duro ouvir isso. Mas é você que tem que se preocupar com os frutos que você está dando. Você é que tem que se preocupar que aquilo que você está aparentando deve ser condizente com aquilo que você é. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ninguém mais comerá fruto de ti. Sabe, só parecia. Parecia que alimentava, mas não tinha nada. Parecia que estava cuidando, mas na verdade não estava. Amém. A unidade, ela promove uma saída para circunstâncias adversas. A unidade promove uma saída para circunstâncias adversas. Em Êxodo 12, abre lá, Êxodo 12, versículo 50.
citar alguns versos de Êxodo. Nem todos nós vamos ler. Mas Êxodo 12:50 diz assim: todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo suas divisões. Sabe, uma atitude que todos fizeram. Todos os israelitas, não ficou nenhum sem fazer. Todos os israelitas fizeram algo que o Senhor tinha mandado. E no mesmo dia, o Senhor deu a resposta. E aí diz assim, que eles saíram organizados segundo as suas divisões. Aí no versículo 21 do capítulo 13, só um capítulo depois, diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-lo no caminho. De noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo de noite. Nós sabemos que aqui está falando do povo de Israel, da saída deles do Egito. E eu já falei aqui para você que eles saíram porque eles decidiram obedecer e crer no que estava sendo ordenado através da vida de Moisés, mas estava sendo ordenado por Deus. E eles fizeram esses passos. E se você ler a história, você vai ver que eles saíram com bens. Eles saíram, os egípcios dizendo: olha, despede esse povo, porque as manifestações de Deus foram tão grandes que eles entenderam que se retesse aquele povo ali, que algo de ruim aconteceria com eles. Deixa esse povo adorar, porque o que os israelitas pediam era: deixa eu ir adorar o meu Deus. E eles saem organizados, cheios de bens. O texto vai dizer que tinha uma coluna de fogo guiando eles na noite, uma nuvem cobrindo o sol durante o dia. Ou seja, eles estavam supridos, protegidos. Deus tinha cumprido exatamente como tinha falado. E esse povo sai. Mas você sabe que quando chega na frente do mar, esse povo, na verdade, eles acabaram demorando de chegar mais do que devia ao seu destino. Porque eles ficaram dando voltas ao redor de uma mesma montanha. Mas eu percebo que, se você ler a história, você vai perceber que isso aconteceu porque a mesma disposição de crer que eles tiveram ao sair, a disposição de unidade no crer, não foi a mesma que permaneceu no caminho. Sabe que tem que ser a mesma disposição que você teve quando começou, quando deu início. E aí esse povo, ele chega na frente do mar, depois de ter vivido tudo isso, de ter vivido o cumprimento da palavra, saiu protegido. Mas a primeira coisa que eles fazem quando chegam na frente do mar é dizer: eu não vou abrir para você ler, eu só vou contar a história. Eles vão dizer assim: era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Foi para isso, Moisés, que você tirou a gente daqui? Foi para que a gente morresse? O Egito era melhor. Ou seja, eles se arrependeram da bênção que eles mesmos tinham pedido. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo. Cuidado com as suas palavras e atitude quando você estiver rumo à sua nova estação. Porque esse povo, eles já tinham saído da escravidão. Eles já estavam em cumprimento da promessa de Deus. Mas por causa das palavras, das atitudes, ficaram dando voltas no mesmo lugar. Se arrependidos de ter saído do Egito, procurando culpados pela decisão que eles mesmos tomaram. Sabe, Moisés obrigou alguém a sair do Egito? Apenas ele demonstrou a verdade e as pessoas resolveram crer e caminhar.
Mas agora no meio, na frente do mar, qual é a primeira atitude? Quem é o culpado? Como você age na crise? Você clama ao Senhor ou você procura quem foi o culpado? Esse povo agiu assim. Tem pessoas que começam a desejar a escravidão do Egito por causa da aflição do deserto. E quando deveriam continuar crendo no Deus que tirou eles do Egito. Sabe, não retorne às velhas práticas, amém? Você foi salvo pelo Senhor. Jesus encontrou seu coração. Ele encontrou você, você estava perdido e Ele te achou. Então não deseje voltar para o Egito. Amém? E aí no versículo 1 do capítulo 15 de Êxodo vai dizer assim: então Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu louvarei. É o Deus do meu pai, eu o exaltarei. Ou seja, este povo agora, depois de reclamar, Moisés chama a atenção, eles passam o mar em terra seca e do outro lado eles cantam, eles louvam. Sabe que esse tipo de coração é um coração satisfeito apenas quando tudo vai bem? Esse povo, eles triunfavam, eles louvavam quando tudo estava bem. Mas bastava faltar comida que eles falavam contra Deus. Aí Deus mandava comida, eles enjoavam da comida. Aí faltava água, eles blasfemavam de novo contra Deus. Aí Deus mandava água, e daqui a pouco era outra coisa. Você entende por que eles, apesar de ter recebido a bênção, porque quando eles saem do Egito, eles já estavam no milagre que Deus tinha prometido. Eles já estavam a caminho daquilo que Deus tinha falado. Mas por causa da murmuração, continuaram no deserto. Deus, na verdade, dando tempo para o arrependimento. Amém? Tem gente que tem muito tempo no deserto, mas é porque Deus está dando tempo para você se arrepender. É porque Deus está dando tempo para que você retorne ao mesmo sentimento que Ele colocou em você quando você deu início. Sabe, precisa retornar para viver as bênçãos de Deus. Amém? Deus, Ele promove aqueles que estão unidos em concordância. Nós já vamos terminar já. Abre a Bíblia lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Deus promove os que estão unidos em concordância. Quem quer ser promovido por Deus? Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aí no versículo 18, você dá um salto para lá, vai dizer assim: que ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais se apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Perceba que no versículo 8 vai dizer que quem decidiu não se contaminar com os manjares do rei foi Daniel. Não fala aqui que Ananias, Misael e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles decidiram isso. Mas quem decidiu foi Daniel. Mas esses três se associaram em concordância com Daniel. E porque eles se associaram em concordância com alguém que estava empurrando eles para o destino certo,
eles foram promovidos antes dos outros. Se você ler a história, você vai ver que várias pessoas foram escolhidas para serem separadas a fim de se tornar um sábio do rei. Então essas pessoas recebiam uma comida diferente, vestes diferentes. Mas esses quatro no caso, resolveram guardar os preceitos de Deus. Um por decisão e os outros por associação. Daniel decidiu, ele disse, olha, tem algo certo aí, eu vou me associar com eles. E eles foram promovidos, porque na hora que Daniel foi promovido, eles foram promovidos juntos. Sabe, você andar em unidade vai acelerar os processos de Deus na sua vida. Vai acelerar aquilo que Deus tem para você. E aí você vai perceber que durante esse período, eles vivem algumas etapas durante esse momento deles na Babilônia. Aí você vai ver que vai falar que foi emitido um decreto. Que o rei lá tem um sonho e vai ser emitido um decreto para que os magos, os sábios fossem mortos. E aí você vai ver mais uma vez o poder da concordância. Aí você vai ver lá em Daniel 2, versículo 13. Vai dizer assim. Daniel 2, versículo 13. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos. Os sábios, os encarregados, saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Ou seja, já existia um decreto de morte para eles. E aí você vai ver lá no versículo 17, fala assim, Daniel voltou para casa, contou o problema aos amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Ou seja, aconteceu um problema, existia um decreto de morte. Eles se uniram em oração de concordância e algo foi respondido pelos céus. Você entende que existe um poder na concordância? Existe um poder em você orar junto com seu marido, em você estar aflito e você pegar aqueles que estão unidos com você e dizer, vamos orar. Tá acontecendo isso, vamos orar. Resposta chega quando existe concordância. E Deus responde a Daniel. E o que é que acontece depois? Eles são promovidos mais uma vez. Versículo 47 do capítulo 2 vai dizer: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel no alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Diga comigo, existe promoção para quem anda em unidade. Sabe, tem promoção aguardando vocês. Só em você se unir com alguém que crê junto, que ora junto, que confessa junto. Quando a promoção chega, chega para todo mundo. Sabe, quando a bênção é derramada, derrama para todo mundo. É por isso que a Bíblia diz que quando há unidade, o Senhor ordena a bênção. Tem bênçãos aguardando a nossa vida. Quem crê nisso? Tem bênçãos esperando para ser derramadas sobre nós. Basta andarmos como um, em unidade. E aí você vai perceber que essa mesma concordância vai levar a Sadraque, Mesaque e Abednego agora um posicionamento pessoal de fé.
Sabe, você vai ver lá na frente que eles já são lançados lá no fogo, porque não se prostram diante do rei. Mas dessa vez Daniel não está junto. Mas aquilo que foi vivenciado antes, diz para eles, olha, eu já sei o que é isso. Se tem leão, Deus livra. Se tem fogo, Deus livra. Eu não vou me prostrar diante disso. Sabe, não se prostre diante das dificuldades. Não se prostre diante das mensagens que chegam do diabo. Para dizer que você perdeu. Para dizer que você não pode. Para dizer que você não vai conseguir. Sabe, se posicione. E aí você vai ver a concordância levando esses três a um crescimento em fé. Sabe, não desista de orar com os seus filhos, não. Porque uma hora esse posicionamento de fé vai partir agora deles mesmos. Não desista de orar por seu marido, não desista de orar por sua esposa. Porque só pelo fato de estar junto em concordância, vai chegar um momento que agora não é mais a sua fé, a deles. Agora Daniel estava dizendo, olha, eu acredito que Daniel estava olhando assim, ó. Que pessoal agora cheio de fé, viu? Deve ter dado até um orgulho santo neles. Porque eles agora estavam por ele mesmo, dizendo, olha, eu não vou me prostrar diante disso. E eles são lançados no fogo. E algo interessante que eu percebo que acontece é que eles três, eles estavam acostumados a ter Daniel perto deles, para o incentivarem em fé. Mas quando eles são lançados no fogo, sozinhos, sem Daniel, Deus se manifesta como o quarto homem. Deus, ele diz assim, olha, é isso que preenche o coração de vocês, eu vou me mostrar aqui. Sabe, Deus, ele não abandona você nas suas dificuldades. Deus, ele não deixa você sozinho quando ninguém não está do seu lado. Sabe, você tem o maior ao seu lado. Você tem o maior ao seu lado. Eu quero já chamar o ministério de louvor. Aleluia, Jesus. Eu quero concluir essa mensagem lendo com vocês João 17, versículo 20, mais uma vez. Nós temos o poder de andar gerando milagres só por causa da concordância e a unidade. Amém. Diz assim, minha oração não é apenas por eles. Isso é uma oração de Jesus. Pela plenitude da unidade. Jesus aqui está orando pela plenitude da unidade. E ele diz assim, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que o amastes como igualmente me amastes. Sabe que existe um poder para gerar milagres. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. O Senhor me deu uma direção nessa manhã, para que nós fizéssemos nessa manhã uma oração de concordância. Se nós entendemos nesse dia que a concordância gera respostas, nós precisamos orar em concordância nessa manhã. E a princípio eu tinha imaginado em chamar, em que todos dessem as mãos para orar, mas o Senhor me deu outra direção. Eu quero que você procure 3 pessoas, 2 pessoas no caso, quero de 3 em 3. Pode ser da sua família ou pode não ser, mas que seja uma oração de concordância. Sabe, a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali eu estou.
Você pode fazer em família ou você pode fazer com outros irmãos que você creia, que concorda com você. Se ficar alguém sobrando, junta 4. Mas eu quero que você se junte para que você ore em concordância. Aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Aquilo que ligamos na terra, o Senhor liga nos céus. Eu vou pedir licença aqui a Elton e a Mateus, mas eu vou pedir ao pastor Marcos para orar. Vem cá. Pode ficar vocês 3 juntos. Eu quero chamar ele, porque Deus deu a visão para ele. Existe algo sobre a vida dele que todos nós precisamos receber. Sabe, se conectar. Porque a bênção será derramada sobre todos nós. Então eu quero que você, junto com essa pessoa, eu vou estar aqui com ele, mas eu quero que ele mesmo faça essa oração. E se você tem algo que é pessoal, que é da sua família, você também é a oportunidade de você colocar. Porque Deus é o Deus de respostas. E eu creio que essa direção não é em vão. Eu creio que Deus tem coisas esperando apenas a concordância para que seja derramado sobre você. Amém? Tu és fiel à tua palavra, Senhor. Tu és fiel ao teu propósito. Tu és fiel a tudo aquilo que já tens mostrado. Estás comprometido em começar, desenvolver e concluir. Tu és um Deus de legalidades. Para que pudesses remir o homem, teve que prover um corpo para que legalmente pudesse, como homem, remir o homem. Tu és um Deus de legalidade. Por meio de um corpo, o Senhor se uniu a nós, e legalmente unido conosco, identificado com a nossa humanidade, redimiu a humanidade. Tu és um Deus de legalidade. E nós estamos, meu Deus, expondo o nosso coração à Tua palavra nesses dias, diante de tudo aquilo que tens falado conosco de forma tão pessoal, tão particular. Estás sondando o nosso coração, Senhor, e vendo a resposta que esse coração está dando a tudo aquilo que ele está sendo ministrado. O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos e os filhos com os pais, os discípulos com os seus mestres ou com o seu mestre, e o mestre com os seus discípulos, a igreja, as ovelhas com o sumo pastor com as suas ovelhas. Estás vendo, Senhor, o nosso coração. Estás vendo, Senhor, se estamos respondendo alinhados com aquilo que estamos ouvindo. Tu és um Deus de legalidade. E eu creio, Pai, que tudo aquilo que é legal diante dos Teus olhos hoje tem o testemunho do Teu Espírito com sinais, prodígios e maravilhas. Tem a abertura de portas, tem o livramento, tem a cura, tem a libertação, tem o rompimento, tem o perdão, tem as forças sendo renovadas, tem os olhos, meu Deus, sendo habilitados para enxergar, as escamas caindo e o discernimento chegando. Tem a sabedoria, meu Deus, tornando aquela pessoa habilidosa para colocar, para dar formato a tudo aquilo que um dia houve desejo no coração, mas até então não sabia como fazer. Mas como Tu és um Deus de legalidade, se tens visto legalidade, Pai, eu creio, se tens visto o nosso coração alinhado com a Tua palavra, eu creio, meu Deus, que esses serão dias dos céus dando testemunho da Tua obra, dando testemunho, meu Deus, porque se nós celebramos princípios, vivemos cumprimento de promessas. Oh Espírito Santo, Tu és um Deus legal, de legalidades. O corpo enfermo agora é sarado se vês legalidade.
os espaços que o inimigo estava procurando, o Senhor disse: não deis lugar ao diabo. Então, meu Deus, somos nós quem agora ocupamos de maneira triunfante, orientado pela Tua Palavra. Se estamos alinhados com a Tua Palavra, então, Pai, esse é um lugar que só habita a Tua paz, só habita a Tua força, só habita a Tua graça, e ela se manifesta, Tu és um Deus de legalidade. Tu és um Deus de legalidade. Um dia Elias promoveu um desafio. Falou com que todos os profetas de Baal fizessem o seu altar e rogassem a Baal para que ali ele pudesse lançar fogo. E assim eles fizeram, e Baal não lhes respondia. Mas depois Elias mandou agora que no altar que foi provido por ele fosse lançado água, na madeira, na pedra, em tudo aquilo que estava agora compondo aquele altar. E Elias orou ao Senhor depois disso, para que o Senhor pudesse mandar o fogo dos céus, e aquele altar com o seu sacrifício pudesse ser aceito pelo Senhor. Nós estamos preparando um altar de legalidade na Tua presença, e nós não queremos um fogo, meu Deus, emocional. Nós não queremos um fogo dos aplausos humanos. Queremos ver o fogo do Espírito sendo, meu Deus, aquele que acende as nossas vidas nesses dias. Queremos que o nosso coração, meu Deus, sejam como essas pedras que são colocadas no lugar certo, onde o altar está sendo feito. Nós mesmos, meu Deus, com a nossa escolha, somos o sacrifício colocado sobre esse altar. Mas não queremos ser acesos por um outro fogo, somente o fogo do Teu Espírito. Porque o Senhor não vai aceitar nenhuma oferta que não seja queimada com fogo que vem dos céus. Por isso mesmo, meu Deus, encontre em nós legalidade nesses dias, unidade contigo, unidade na família, unidade entre ministérios, unidade entre nós, unidade por meio de um acordo, unidade por meio de uma vontade, unidade em relação ao propósito. Vem, Senhor, queimar em nós. Se encontras legalidade, e aviva, Senhor, o Teu povo. Aviva, Senhor, o Teu povo, a nossa vida, meu Deus, nesses dias. Oh, Espírito Santo, seja você, amado Espírito Santo, o fogo que traz, ou que torna as nossas vidas de fato como brasas vivas, no nome santo de Jesus. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Aleluia, glória a Deus, amém. Você pode sentar um pouco.
Será breve a palavra. Esse é um momento de generosidade, mas ao mesmo tempo eu quero abrir para uma reflexão maior. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Aqui está se falando sobre o poder da concordância também. Gênesis 22 fala sobre o sacrifício de Isaac. E quando nós lemos, sempre nós lemos como o sacrifício de Isaac. E de fato, para que acontecesse aquele sacrifício, era necessário que Isaac se entregasse. Amém? Às vezes a gente tem uma ideia que Isaac era uma criancinha pequenininha, que Abraão saiu levando, talvez um menino de 10 anos. Não, Isaac já tinha quase 40, era 30 anos quase. Era um homem feito, era um jovem para aquela época que se vivia 170, 150, mas era um homem capaz de raciocinar o que estava fazendo. Amém? Veja aí o versículo 2, capítulo 22, versículo 2. Fala assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Primeira observação que eu quero fazer para você é o seguinte: Deus pediu Isaque, e isso é contra tudo que Deus já tinha feito até então. Então parece que Deus está se contradizendo. Poxa, demorei 100 anos para ter um filho, depois que eu tenho um filho, esse menino já está grande, Deus agora me impede o único que eu tenho, se bem que ele tinha Ismael, mas Ismael não contava porque foi na força dele. Era quem ele amava, quem ele sabia que a promessa iria se cumprir, porque Sara já tinha morrido. E aqui o que acontece é o seguinte: Deus pede algo e fala para Abraão que é para oferecer Isaac, mas não era para ele chegar na cozinha e matar Isaac, chegar ali fora e matar Isaac, não. Seria uma caminhada de 3 dias para chegar lá naquele monte, no monte que Deus ia mostrar para oferecer Isaac. Então, se a gente entender isso, Deus não somente pediu Isaac, o seu melhor, aquele quem amava, Deus estava experimentando Abraão para algo. 3 dias quer dizer que você tem tempo suficiente para pensar e repensar na decisão que você tomou. Você vai se juntar ao que Deus disse ou não? Ainda no meio do caminho, Isaac pergunta: pai, está faltando alguma coisa aqui, não? Ou seja, você está sendo tentado a desistir. Mas sabe o que é que acontece? Sabe qual é a decisão de Abraão? Deus está preparando para ele o cordeiro para o sacrifício. A coisa mais importante era o cordeiro para ser sacrificado quando se levantava um altar. Isaac estava indo e chegou a ser amarrado e colocado posto em cima do altar, ou seja, ele já tinha entendido que ele seria o cordeiro. Mas sabe, no último momento Deus fala assim: olha, eu quero que você não mate Isaac mais. E a gente fica: meu Deus do céu, para que essa cena toda? Para que esse cenário de sair 3 dias, sair de casa com lenha, com menino, com servos, para chegar lá não ter nada? Queridos, quando Deus nos coloca à prova, não é para mostrar alguma coisa dele, é para nos mostrar quem somos. Deus estava provando para Abraão o que havia no coração dele, que ele tinha decidido amar a Deus acima de qualquer coisa. Não adiantava ele sacrificar alguma coisa se antes ele já não tivesse sacrificado dentro do coração dele. Você entende isso? Deus não terá nada de você se ele não te ter. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? A sua oferta, o seu dízimo, não faz sentido se você não tiver
se entregado a Deus. O que você vai trazer aqui não é dinheiro mais, não é mais o melhor do seu trabalho, é você. Você entende isso? Então, quando você trouxer sua oferta, seu dízimo, traga com essa consciência: Senhor, eu estou me entregando. O que eu trago, o que eu ofereço ao Senhor, é apenas consequência do que eu já sou. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, é você dizendo para Deus: Deus, eu já sou seu. Quanto mais o que eu ganho, quanto mais o que eu tenho, quanto mais o que eu posso te oferecer, é tão pequeno, isso não se compara ao que o Senhor é. E sabe, o que eu falei sobre ser maior do que simplesmente esse momento de ofertório? Abraão estava aqui tipificando o próprio Deus, que pegou o seu filho Jesus, durante 2000 anos, caminhando aqui nessa terra, para nos oferecer o seu coração, o seu amor por mim e por você, para nos dar o seu Isaac, o seu melhor. Deus ainda não vai dar coisa melhor, você já tem tudo em Cristo Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Amém? Você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode pegar ele aí. Vamos ficar de pé? Apresente ao Senhor. Se você não trouxe hoje, não tem problema algum, você pode apresentar suas mãos. Se você não está trabalhando, não está gerando renda, não tem problema nenhum, apresente as suas mãos. As mãos falam de testemunho, as mãos falam daquilo que o Senhor já fez por você. Amém? Apresente você a Ele. Fale quem é você para Ele. Amém? Senhor, te apresentamos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aquilo que somos, aquilo que temos é do Senhor. E que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. E Senhor, não trazemos aqui com tristeza de coração, porque nós entendemos que o nosso sacrifício, a nossa oferta, o nosso dízimo, aquilo que decidimos entregar ao Senhor é muito mais, é a nossa vida. Então, Senhor, nos alegramos porque o Senhor é aquele que também restitui Isaac para nós. O Senhor é aquele que nos faz prosperar através daquilo que tem colocado em nossas mãos. Senhor, Tu és aquele que nos deu Jesus. E Senhor, o Senhor é aquele que ressuscita aquilo que trazemos. Então, Senhor, sabemos que entregar nas Tuas mãos é muito mais do que dar algo ao Senhor. Nós entendemos que o Senhor é aquele que multiplica aquilo que colocamos diante de Ti. Então a nossa vida está posta diante do Teu altar, para que o Senhor multiplique tudo aquilo que podemos ser e fazer para Ti. Seja glorificado o Teu nome nesse ofertório. Amém? Traga com alegria, traga o seu melhor. Aleluia. Aleluia, amém. Você se alegra? Você pode sentar só mais um minuto, nós já estamos encerrando esse culto. E temos alguns avisos. Hoje é dia 23/7, tem algo marcado para hoje. E vocês estão aí, jovens, adolescentes? Tem alguns aí. Gente, hoje é o dia do pré-acampa. É nosso primeiro encontro antes do acampa. Hoje é uma preparação para o que vai acontecer. E é importantíssimo que você esteja aqui. Então, você que não pôde vir pela manhã, mas vem agora à tarde, às 17 horas, nós estaremos aqui. E vai ser de Deus. Se prepare, porque vai ser surpreendente. Amém?
A partir das 17 horas já estaremos aqui. Então, se você puder, chegue um pouquinho antes, que também a gente vai chegar um pouquinho antes. Isso é uma preparação para um acampamento que nós estamos programando, chamado Acampa Verso. Amém? O Acampa Verso, queridos, para alguns estão perguntando o que se trata, vai ser virtual, a gente pode assistir de casa. Não existe acampamento em casa. Então, acampamento você tem que se deslocar para se acampar em algum lugar. Então, não vai ser um lugar virtual, vai ser um lugar real. Nós estaremos lá, você é nosso convidado. E corre e faz suas inscrições, você pode nos procurar. Está chegando já, falta agora 3 meses, né? Então corre logo, faz logo suas inscrições, porque daqui a pouco vai fechar a porta. Você não pode ficar de fora. E o tema Acampa Verso tem um subtítulo que a gente não colocou ainda, mas a gente vai começar a colocar agora nas próximas artes, que é muito mais do que uma realidade virtual. Amém? Acampa Verso, muito mais do que uma realidade virtual. Então se prepare, porque vai ser de Deus e vai ser tremendo. Vai haver mudança significativa na sua vida. Se prepare. Gente, a igreja Cidade da Graça, ela tem uma formação de núcleos. E esses núcleos acontecem em 4 lugares específicos: em Salvador, aqui em Lauro de Freitas, no Cagi, aqui em Vilas e também no centro. Então você que já está ou que ainda não está associado, se associe, compareçam, estejam presentes nos núcleos, amém? E para fechar, eu quero lembrar do Cantinho da Lili. Aqui fora nós temos um espaço que é a nossa cantina, nossa lanchonete, como você queira chamar, nosso lugar de fazer o lanche. E hoje a irmã Miraci ali preparou algumas coisas, você pode ir lá e dar um pulinho, vai ser bênção. Amém? Amém? Você está preparado para ir para casa? É porque daqui a pouco a gente volta, né? Mas para você que não vai voltar, só para você que não vai voltar, porque os outros eu só vou dar de tarde, não vai valer o da agora. Tá certo? A melhor semana da sua vida começa hoje. Então aproveite ela assim intensamente. O Senhor está voltando, se prepare, viu? Graça e paz, queridos.